Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso PodMeb, que é a nossa nova série aí de podcasts. Nós vamos estar lançando aí todo mês um assunto, um tema muito interessante para que você possa desfrutar, né, de mais conhecimento, de novidades, de temas que eu tenho certeza que vão ser muito legais. Então, sejam bem-vindos a esse novo canal, aí, este novo programa da TV Vinho Novo. Aproveita e compartilha com um amigo, com um familiar, compartilha aí com um colega, né, no grupo da família, no status, no Instagram, no Facebook, manda para todo mundo. Você que tem Spotify, acessa aí o nosso canal no Spotify, já começa a nos seguir para que você possa ficar por dentro de tudo que nós vamos compartilhar aqui todo mês, um tema muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza que vai de encontro ao coração de muitos que estão nos assistindo. Combinado? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Nós vamos falar sobre alimentação saudável e de que forma nós podemos usar, né, essa forma de se alimentar de forma saudável também para glorificar a Deus com o nosso corpo, né? Então, hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que você já conhece. Se não conhece, vai conhecer a partir de hoje. Ela é uma pessoa muito especial e ela é graduada em nutrição pela UFMG, tem pós-graduação em gestão de unidades de alimentação, pós-graduação em controle de qualidade, é casada, mãe de 2 crianças, é pastora na Missão Evangélica Betel. Nós estamos aqui com a pastora e nutricionista Shirley. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Que seja bênção esse momento aqui. Nós é que agradecemos pela oportunidade, né, de você estar aqui conosco. Amém. E assim, gente, é nosso primeiro episódio, né? Então, se parecer que a gente está um pouquinho nervosa, né, não reparem. No final, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e os assuntos, assim, vão ser de grande conhecimento para todo mundo que está nos assistindo, né? Então, primeiro, eu queria que a pastora compartilhasse um pouquinho conosco o que te levou, assim, a fazer nutrição. Né? A gente vê, eu mesmo tinha esse dilema comigo. Muitas vezes, por ser cristã e servir na casa do Senhor, por exemplo, você que veio de uma família de pastores, de ministros, acaba, né, que as pessoas pensam, para que eu vou me especializar, né, numa faculdade, para que eu vou estudar, para que eu vou seguir uma carreira, se eu fui chamada para a obra, se eu fui chamada para o ministério. E o que a gente vê é o contrário, que muitas vezes Deus nos permite traçar outros caminhos para Ele nos usar ali naquela profissão, naquele conhecimento que a gente adquiriu. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal o que te levou a escolher, né, fazer nutrição. Amém. Então, nutrição não era a minha primeira opção. Na minha época ainda era o vestibular. Você tinha quantos anos quando você vestibular. Decidiu fazer faculdade? Tinha 18 anos, né, logo que eu me formei no ensino médio. Então, minha primeira opção foi a psicologia. Nossa, totalmente diferente. Prestei vestibular, né, na UFMG, na PUC, cheguei a passar na PUC em psicologia. Na UFMG eram 2 etapas, eu passei só na primeira. Então, assim, ou eu passava na universidade pública ou eu não cursava, não fazia o curso, eu não tinha condições de fazer uma particular. Sim. Aí, como eu não passei na UFMG, no outro ano eu fiquei pensando, gente, será que é psicologia mesmo que eu quero? Comecei a ver melhor, né, se era isso mesmo que eu queria. E minha mãe falando, por que você não faz nutrição? Porque minha mãe sempre foi muito atenta a essa questão de alimentação, ela sempre gostou muito de saber, sabe, os benefícios dos alimentos. E eu ficava, gente... mas não tinha caído ainda no meu coração e na UFMG não tinha esse curso de nutrição. Então, eu me inscrevi para fonoaudiologia. Nossa, meu Deus! Caminhos totalmente diferentes. Opostos. Conversei com uma filha de uma amiga da minha mãe, ela me explicou a profissão, gostei e me inscrevi. E faltando poucos meses para o vestibular, a UFMG decide abrir o curso de nutrição.
e deu a oportunidade para quem já tinha se inscrito mudar de opção. Faltando quanto tempo? Há poucos meses, se eu não me engano, uns 4 meses, era pouco tempo. Nossa. Aí eu falei, gente, aí eu comecei a estudar mais sobre a área, né, me interessar também. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E graças a Deus fiz e passei, né, e entrei. Você viu, eu sou da 2ª turma de nutrição da UFMG. Meu Deus! Estreou o curso na faculdade, praticamente. Isso, praticamente. Ah, que bacana. E teve o dedinho da pastora Aurora, sim, né? Com certeza. Quem conhece a pastora Aurora sabe, né, gente? Que ela gosta de alimentação saudável, ela fica de olho em tudo, ela puxa a orelha do apóstolo quando ele come coisas que não deve, jeito, né? Muito bacana. E assim, hoje, né, que você já tem quantos anos de formada? Nossa, tem muito tempo. Eu me formei em 2008. Então tem quase 15 anos. Por 15 aí. Anos de formada. 15 final anos. De 2008. Nossa. E sempre, tempo. Desde que você formou, sempre atuante, assim, isso. Mesmo não diretamente numa empresa, no emprego, mas sempre. Isso. Eu me formei e eu já emendei uma pós-graduação. Eu comecei a trabalhar em empresas de gestão de restaurantes dentro de multinacionais. Aí, eu trabalhando lá, depois trabalhei em restaurantes comerciais, depois no Banco de Alimentos aqui de Contagem, né? Tive o privilégio de participar da organização do primeiro restaurante popular aqui de Contagem, da nossa cidade. Foi uma experiência muito boa. E depois eu decidi vir trabalhar de maneira autônoma. Então, hoje eu exerço, né, de uma maneira autônoma, eu dou consultoria, né, em restaurantes, em empresas de alimentação e faço também atendimento particular. Isso, eu optei por isso, por ser um caminho que eu consegui conciliar também com a obra. Ah, que bacana. Com esses outros projetos, com o projeto aqui da obra, da missão, né, a parte de secretaria. Então, eu optei por estar nessa área mais de maneira autônoma mesmo. Que bacana. E assim, né, só por curiosidade, eu fico pensando muito nisso, eu acredito que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, já possa ter tido essa dúvida também. Você comentou que trabalhou, né, nos restaurantes, nas cozinhas das empresas. Você via, assim, muita coisa... Não vou falar coisa errada, mas coisas... Sabe aquela coisa que se você fala assim, às vezes, se você vê isso, se você soubesse como isso é preparado, você não vai comer. Já teve esse tipo de situação que você se deparou? Então, restaurante é algo assim que precisa muito de fiscalização, né? Precisa ter um profissional, um nutricionista ali para estar orientando, para estar treinando a equipe, né? A gente tem uma legislação assim que é muito boa, muito eficiente. Então, quando tudo é colocado em prática, né, é ótimo. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas, né, são colocadas em prática. Então, assim, até uma dica, né, aquele restaurante que você gosta de ir, né, observa se tem um nutricionista que é responsável. Se tiver, com certeza, né, tem ali as boas práticas. Porque, infelizmente, a gente vê muita coisa, igual você falou. Fala, meu Deus. Se você soubesse como é feito. É verdade, é verdade. E você comentou sobre a forma que você encontrou de conciliar, né, sua vida profissional com o trabalho aqui na obra. Você acha que, de uma certa forma, o seu conhecimento profissional te ajudou a chegar em lugares onde você já percebeu assim, Deus queria que eu estivesse aqui para ajudar essas pessoas com esse conhecimento que eu adquiri lá na faculdade? Já teve esse tipo de situação assim, sim, que você se deparou? Principalmente no atendimento nutricional, é oportunidade, muitas vezes, que você tem. É claro que quando você está ali como profissional, né, você vai conduzir, né, aquela consulta com seu conhecimento. Mas é uma oportunidade que você se aproxima da pessoa. Quantas pessoas hoje, o problema que elas têm vai muito além da alimentação. São outros problemas que acabam sendo descontados na alimentação. É verdade. Então, eu creio que a nutrição é uma porta, sabe? Um meio que Deus me proporcionou para estar indo até essas pessoas. Muito bacana. E é isso que é o importante, né?
A gente entender que Deus quer nos usar onde quer que a gente esteja, né? Ele nos permite sonhar, Ele nos permite ter o nosso diploma, Ele te permite ter aí a sua profissão, a sua especialização, mas Ele vai querer te usar ali naquele meio, dentro daquela especialização que você estudou por tanto tempo para ter, né? Isso mesmo. Muito bacana. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Por que é tão importante a gente conversar e falar sobre nutrição? Eu acho que a gente tem vivido dias, eu vou dizer, uma época, uma geração onde se fala muito sobre alimentação saudável. Sim. Muito mais que antigamente, né? Antigamente, ir no nutricionista, fazer uma dieta, era uma coisa assim, difícil, muitas vezes distante, ou então só quando era receitada por um médico. Hoje a gente vê todo mundo com uma receitinha de uma dieta, com uma dica de uma alimentação saudável, mas por que é importante a gente falar sobre nutrição, a gente refletir sobre nutrição, a gente trazer a nutrição como um estilo de vida? Não uma consulta ali no médico, mas pensar em nutrição como um estilo de vida. Sim. Olha, pastora Débora, eu vejo a nutrição hoje, quando a gente começa a estudar, eu vejo assim, o cuidado de Deus, né? Quando eu começo a estudar, a ver ali tudo, né? Toda essa ciência da nutrição, você consegue ver claramente o cuidado do Senhor com as nossas vidas, né? Eu acho que é impossível você separar, né, as coisas. Se você parar para pensar, quando Deus ele nos criou, Ele criou o corpo humano de uma maneira tão perfeita. Quando você começa a estudar os nossos sistemas, os órgãos, as interações que ocorrem ali dentro, é algo tão perfeito, tão minucioso, né, que Deus criou. E Deus cria tudo isso. E para que esse corpo funcionasse de uma maneira adequada, Ele já cria a provisão. Qual que é a provisão? São os alimentos. E eu fico pensando, se fosse eu, né, fosse criar um alimento, tudo bem, o homem, para o corpo humano funcionar de uma maneira correta, ele precisa de se alimentar para obter energia, obter todos os nutrientes. Talvez a Shirley ali, sem criatividade, ia criar um alimento só, ia colocar ali todos os nutrientes que o homem precisasse. Falar, pronto, gente, se vocês precisarem de qualquer coisa, você vai ali, come esse alimento, essa pílula, pronto, acabou. Mas nosso Deus, Ele nos ama tanto, Ele é tão detalhista, que Ele criou vários tipos de alimentos, né, para todos os gostos. E o melhor, Ele nos deu a capacidade de poder sentir prazer ao nos alimentar. A gente tem sistemas que a gente consegue sentir o gosto dos alimentos, sentir o aroma, né? O alimento, quando você ingere, te faz lembrar momentos. Quantas vezes a gente come uma comida e lembra lá da casa da avó, lá de momentos. Memórias afetivas. Isso. Né? Deus é tão perfeito e Ele cria esses alimentos, coloca todos os nutrientes que a gente precisa em diferentes tipos de alimentos, com cores diferentes, com sabores diferentes, com texturas diferentes, né? Aí até essas cores, até esses pigmentos, eles têm funções dentro do nosso organismo. Bacana. Deus é um Deus intencional, né? Ele não faz nada por acaso. E interessante que a gente não precisa sair daqui, ir lá para o Japão, ir para Israel, ir para outro país para consumir um alimento que só tem um nutriente nele lá. Não. O mesmo nutriente que tem nos alimentos lá na Itália tem aqui no Brasil, né, de acordo com o clima, em alimentos diferentes. Então, assim, olha o amor do nosso Deus com a gente. E Ele criou tudo. Então, o homem hoje não precisa inventar nada. O corpo humano precisa de um nutriente que não existe na natureza. Não, Deus pensou em tudo. É verdade. Então, tudo que a gente precisa, Deus já criou. Então, para o nosso corpo funcionar bem, precisa desses nutrientes. Então, hoje você começa a ver que a maioria dos problemas que a gente tem hoje de saúde está relacionada à má alimentação, está relacionada à falta de atividade física. Quase todas as doenças que você vê falando na televisão, lá na rede social, como prevenir? Boa alimentação, atividade física. A gente fica até, nossa, gente, mas tudo é se alimentar bem. Por quê? É o que Deus criou para o nosso corpo. É verdade. Né? Então, muitas vezes eu vejo que a gente meio que deixa isso de lado, sabe? Não se importa com isso. E a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. É e isso é muito profundo. A gente precisa, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu um corpo perfeito.
sabe? Criada assim, de uma maneira minuciosa, e já nos deu tudo que a gente precisa e colocou disponível, né? Só que ele nos deu também algo que é muito, às vezes a gente não sabe lidar, que é o direito de escolha. É verdade. E a gente acaba optando muitas vezes por coisas, alimentos, né? As nossas escolhas nos levam muitas vezes a desenvolver problemas futuramente, problemas de saúde. Então, assim, isso me fascina na nutrição, esse cuidado de Deus, sabe, para com as nossas vidas. Então, assim, quanto mais eu estudo, eu vejo assim, gente, como que Deus é maravilhoso. É verdade. Sabe? Como que Deus, ele é perfeito mesmo em tudo que ele faz. Só que a gente que às vezes, né, esquece disso. Né? Aí vem os excessos, vem a gente começa a focar em outras coisas, né? Vem aí a indústria criando cada vez mais, né, alimentos ultraprocessados. Sim. E tal, e a gente começa a deixar o que Deus criou especificamente para nós de lado. Sim. E acaba que os erros vão passando de geração a geração. Sim, né? Sim. Se os pais, por exemplo, têm péssimos hábitos de alimentação, Isso. eles vão acabar passando ali para os filhos, para as crianças, aqueles péssimos hábitos Sim. de alimentação. E isso é algo que tem se agravado. Antigamente, por exemplo, na minha época, não, era muito raro você ver uma criança com problema de colesterol alto, diabetes tipo 2, e hoje em dia já é comum. É verdade. Eu fico imaginando como vai ser daqui 10 anos. É verdade. Como serão essas crianças que já estão crescendo com um hábito alimentar, um comportamento alimentar tão inadequado. É verdade. Sabe? Então, hoje a gente já tem muitas crianças com doenças que antes a gente já via só em adultos, em idosos. E tudo isso por causa desse comportamento alimentar inadequado. E eu vejo também uma coisa que eu acho interessante a gente falar. Você comentou, né, sobre Deus ter feito assim as frutas, as verduras, os legumes, tudo com cores, texturas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje, às vezes, as pessoas elas preferem, por exemplo, comprar a pílula do Oropronobis. Tem pílula de Oropronobis, que é um alimento riquíssimo em vitaminas. Sim. E que, por sinal, né, gente, Oropronobis assim, dá até na esquina da rua. É a coisa mais fácil de se pegar, de se fazer, de se preparar. Mas as pessoas elas têm aumentado a alta ingestão de pílulas de vitaminas em comprimidos, ao invés de reeducar a sua alimentação com alimentos de verdade. Sim. Por que você acha assim, que às vezes acontece isso? Assim, acha que é uma questão de educação alimentar mesmo? As pessoas preferirem tomar pílulas. Eu tomo a pílula de vitamina C, eu tomo a pílula do Oropronobis, eu tomo o Centro, eu tomo a vitamina de A a Z, eu tomo o ômega 3, tudo isso todo dia, mas ela não chupa, às vezes, uma laranja, né? Por que você acha, assim, que tem aumentado tanto esse tipo de Eu acho que isso é um reflexo dos dias que a gente está vivendo hoje, né? A humanidade caminha para o imediatismo, tudo rápido. Eu não quero ter trabalho com nada, eu não quero ter trabalho de chegar em casa e preparar a comida, eu não quero ter trabalho de sentar à mesa, de ir no sacolão, às vezes escolher a fruta, a verdura. E isso é uma coisa tão básica, simples, que muitas vezes eu atendo pessoas que a gente fala assim, olha, você tem que, né, comer mais fruta, verdura. Mas eu quase não como, mas você compra, pelo menos? Como que você vai comer se você não compra? Se você não vai, né, no sacolão e não compra? Então, é algo tão simples. E eu acho que isso é o reflexo da sociedade que nós estamos vivendo hoje, de querer tudo rápido. Né? Eu não quero ter trabalho com nada. Né? E eu creio que isso até entristece o coração do Senhor. Pensa num pai que projeta algo, né, maravilhoso para o filho, e o filho, não, eu quero que, né, resolve o meu problema assim rápido. É verdade. Então, eu acho que é reflexo do que a gente está vivendo hoje. E quando a gente ingere as vitaminas, né, os nutrientes no alimento, eles são melhores absorvidos do que nas pílulas. Isso. É mesmo. Olha como que Deus, até nisso, ele é detalhista. Porque, né, tem essa melhor absorção, né, o organismo absorve melhor. Então, assim, mas essa questão é uma tendência mesmo. Né? A pessoa quer aquilo rápido, de maneira rápida, resolver o problema dela rápido, infelizmente. Verdade, E Deus não é imediatista, né, gente? Vale a pena a gente refletir nisso. É verdade. Né? Ele tanto não é imediatista que ele podia ter levado ali o povo de Israel por um caminho muito mais rápido para chegar na Terra Prometida, mas
Ele preferiu guiar eles ali pelo deserto, que ia demorar mais, ia ser um caminho mais longo. E a gente vê vários outros exemplos. Então, fica aí para a gente refletir, né? A gente não deixar esse imediatismo desse século consumir a gente a ponto da gente não ter prazer de ir num supermercado, às vezes com seu filho, escolher uma fruta, preparar uma refeição em família, né? Fazer aquele preparo ali para você comer junto com seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu pai. Não estamos dizendo que é errado tomar as pílulas. Não é errado tomar os remédios, as vitaminas que são complementares, elas são importantes, mas eu acho que nenhuma pílula jamais vai substituir totalmente o alimento in natura. Isso, né? Porque não é só a questão de suprir a necessidade nutricional. É a questão quando você senta ali com a sua família, né? O convívio, estar à mesa. A gente acaba que o dia a dia a gente vai perdendo isso. Né? Cada um no seu canto, com seu celular, né? Não vê mais o que está comendo, come ali. Então, perde aquele prazer, perde aquele momento, sabe? O viver o hoje, estar presente no momento da refeição. Gente, isso é muito importante. É verdade. É o que a gente chama de comer com atenção plena. Você estar presente ali. Hoje, eu acho que uma dificuldade em tudo é a gente estar presente. Estar presente quando a gente está com o nosso filho, estar presente, viver o momento. A gente sempre quer viver outros momentos, né? Parece que outras vidas, mas nunca o agora. Né? Às vezes nosso corpo está ali, mas a mente está distante. Longe. Sim, né? É verdade. Então, isso é muito importante, é essencial. Então, fica aí a reflexão, né, pessoal, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. E dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, que está muito bom. A pastora Shirley, ela já foi pioneira em 2 projetos que ela criou, que foram projetos maravilhosos. Eu tive o prazer de participar. O primeiro deles foi o Projeto Saúde, se eu não me engano. Sim, foi. Né? Ele foi feito aqui na sede mesmo da missão. E eu lembro que, na época, a gente tinha, né, uma fichinha de controle, tinha a balança. E toda semana a gente vinha, pesava e tinha as dicas. Né? Era alguns minutos de palestra, outros minutos ali para passar o relatório da semana e depois a gente tinha outros minutos de atividade física. Olha que bacana, gente. Então, foi o Projeto Saúde. E ano passado, 2022, nós tivemos uma outra edição, um pouquinho evoluída, modernizada, que foi o Projeto Start. Isso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos, o que te levou a criar esses projetos e se, por acaso, vem mais projetos por aí, né, gente? Porque vale muito a pena participar. Então, a ideia o Projeto Start, né, como você falou, foi uma modernização dos outros. A gente fez esse grupo, né, de reeducação alimentar de maneira virtual. Então, assim, tinha pessoas participando lá do interior de Minas, participando do grupo. E ali, o intuito principal desses projetos é a reeducação alimentar. Não é passar dieta, é justamente tirar essa mentalidade de dieta e começar a despertar para a parte de se reeducar o seu comportamento. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo assim mirabolante, mas nem o simples, o básico a gente não está fazendo. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso de atingir o meu peso, então tem que fazer isso e aqui, pensa em coisa assim, mirabolante, você até desanima. É verdade. Mas o básico, qual que é o básico, Shirley? Beber água. Gente, é o básico. Muitas vezes a gente não consegue, é uma dificuldade para você lembrar, né, de ingerir a quantidade certa. É o básico, e é o básico que dá certo. É o básico que é o fundamental, que é o pilar. Então, esses projetos, eles foram no sentido disso, de despertar, né, essa questão da reeducação alimentar. Porque não adianta a gente ter uma mentalidade dieta, pastora. Porque quando a gente fala a palavra dieta, o que vem assim na mente? Já vem fome, sofrimento, gastar muito dinheiro com coisas difíceis de se comprar. Tudo isso é o que vem na mente. É o que vem na mente. E também a ideia de ser algo temporário. Eu vou fazer uma dieta para atingir o meu peso e pronto. Sim. Não é algo para a vida. E, às vezes, é por isso que tantas pessoas não conseguem ter sucesso.
É verdade. Vive aquele efeito, né? Emagrece, engorda, porque Efeito vive sanfona, né? isso, vive de dieta e não tem uma mudança de comportamento, né? Para você conseguir atingir o seu peso saudável e se manter, você tem que ter uma mudança de comportamento, que é para a vida toda. É verdade. Então, assim, é justamente nisso, é criar hábitos de reeducação alimentar para tirar as pessoas dessa mentalidade de dieta. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que eu sempre falo para as pessoas, quando eu atendo, eu falo com elas que não importa a velocidade, importa se você está no caminho certo. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso de perder tantos quilos e vai naquela velocidade, mas às vezes você está indo para um caminho errado, que lá na frente você vai ter que voltar tudo de novo, começar tudo de novo. E cada vez que você engorda, emagrece, parece que vai ficando mais difícil, né? As próximas etapas, você emagrecer de novo. Então, se você não criar essa consciência de reeducação alimentar, vai ser muito difícil você se manter, né, ao longo da vida em um peso saudável. Sim. E tirar o foco dessa questão de peso, né? O peso ele é a consequência de um comportamento alimentar saudável, né? Ele é só um resultado. Então, quando você tira esse foco de dieta, não, gente, eu tenho que mudar pela minha saúde, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que alimentar bem esse corpo, eu tenho que cuidar bem do templo do Espírito Santo, o peso vai ser a consequência. Isso aí. Eu posso dizer, assim, por mim, que participei dos projetos, tem ensinamentos que eu levo comigo até hoje e que eu passo para os meus filhos, tento passar para o meu esposo, né? Porque o marido é mais teimoso, né, gente? Eles não gostam muito de seguir as dicas, mas a gente tenta e eu acho que é bem isso que você falou mesmo, é uma reeducação, né? Porque dieta, eu já fui em nutricionistas, em hospitais e tudo que passaram a dieta. Aí você prega aquela folhinha ali na geladeira e você faz aquela compra com aquele monte de itens e fica, gente, agora no café da manhã eu tenho que tomar uma xícara de chá, uma torradinha com aquele queijo, com aquele nome mais difícil que elas colocam na dieta. E aí você fica focada naquilo que está ali na sua geladeira. E quando você pensa em reeducação alimentar, vou dar um pouquinho só de spoiler dos projetos, né? Eram desafios diários, desafios semanais e desafios que quando você olha, assim, né? Eu lembro que o primeiro desafio era você tomar uma quantidade de litros de água, né? E aí tem todo um cálculo que a pastora Sheila ensina a gente, uma quantidade de litros de água por dia. Aí você fala assim, nossa, mas é esse o projeto? Tomar água? Gente, a hora que vocês começam assim, a tomar água, você vai tomando água, e o dia vai passando, e aquela água não acaba nunca. Você fica, meu Deus, é muito mais difícil do que eu pensava. E é um hábito tão simples, tão desafiador, mas que gera tanta mudança, porque o nosso corpo precisa de água para funcionar bem, né? E você já comentou várias vezes que às vezes a gente sente até fome e, na verdade, é o organismo desidratando, querendo beber água. E a gente acha que a gente está com fome. Aí, ao invés de ir lá e tomar água, você vai e come. Né? Então, assim, a reeducação alimentar, eu acho que realmente ela é muito diferente de uma dieta e é totalmente distante desse pensamento de, eu vou passar fome. Porque no final das contas, às vezes você não dá conta de comer o tanto que você precisava. Porque é comer de 3 em 3 horas, é comer uma quantidade de frutas por dia, uma quantidade de salada por dia, uma quantidade de carne, que no final do dia você está totalmente saciada de comida de verdade. Né? Eu acho que isso que é o bacana, né, pastor? É o nutrir o corpo, né? Muito além do que... não tem nada a ver com passar fome. É você se alimentar de uma maneira que o seu corpo seja nutrido. Se alimentar de uma maneira intencional. Sabendo, eu vou comer esse alimento que, além dele me nutrir, ele vai trazer esse benefício. Então, a gente ser intencional mesmo nas nossas escolhas. Né? A gente precisa, até no momento de se alimentar com sabedoria. Né? E com aquilo que está ao nosso alcance, Isso, né? Coisas com aquilo do dia a dia, alimentos do dia a dia. Né? Eu não preciso ir lá e comprar o sal rosa do Himalaia. Né? Não, gente. A gente tem vários alimentos, são acessíveis, que têm nutrientes também, são ricos em nutrientes. Né? Deus, ele é maravilhoso, né? Ele colocou à disposição. Então, assim,
é possível, sim, a gente seguir uma alimentação adequada. Às vezes a pessoa tem aquele preconceito, não, alimentação saudável é caro. Não, caro é você comer de uma maneira não saudável. Com certeza. Põe na lista os iFoods aí, gente. Põe na calculadora os iFoods, as pizzas. Isso, então às vezes a pessoa tem esse preconceito, não, né? Já tem isso, não, mas eu vou precisar de comer. Eu fui atender um dia um rapaz, ele falou assim, nossa, mas meu colega foi fazer uma consulta e ele teve que ir no supermercado, a compra dele ficou R$800. Nossa. Eu falei, meu Deus, que ele comprou sal rosa do Himalaia, meu Deus do céu, damasco e não sei o quê. Eu falei, gente... Né? Então, quando você busca um profissional, nutricionista, ele procura adequar a sua alimentação de acordo com a sua realidade. Né? A gente não vai colocar um alimento que você não está nem acostumada a comer, que você não gosta, não. Eu tenho certeza que tem vários alimentos que a pessoa gosta, que tem os nutrientes ali necessários. Sim. Né? Então, é isso. A ideia da reeducação alimentar é uma reeducação também de comportamento, de mentalidade. Sim. Então, eu acho que é isso que é o essencial. Sim, e é tão bacana que esse projeto de reeducação alimentar da pastora Shirley, a gente pode comer até doce, viu? É permitido você comer um docinho, você comer açúcar em uma quantidade bem pequenininha, mas é permitido. Então, tem previsão de ter próximos projetos para quem quiser participar? Estou com previsão de lançar mais esse ano, também com temas específicos, né, para a saúde da mulher, também para constipação, então com temas específicos para imunidade. A gente está com previsão, sim, esse ano de lançar mais. E é aquilo que você falou, né, na reeducação alimentar cabe tudo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar ser dominado por nada. Então, ter essa consciência que a gente tem o poder de escolha e eu tenho que comer com intenção, com sabedoria, né, sem deixar ser dominado por nada. Né? Uma alimentação saudável não é a base só de salada. Né? Comer salada o dia inteiro é saudável? Não. Comer só fruta é saudável? Não. Então, Deus cria diversos tipos de alimentos com diferentes propriedades para que a nossa alimentação seja equilibrada. Sim. Acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Isso aí. Muito bacana. Então, fiquem atentos, né? Quando ela estiver lançando aí mais projetos esse ano, corre para participar, reservar sua vaga, porque são vagas limitadas, né, pastor? São vagas limitadas e não perca por nada, vale muito a pena. Eu indico. As 2 vezes que eu participei, eu tive resultados positivos, além do conhecimento que, né, ninguém toma de nós o conhecimento que a gente adquire, a gente carrega com a gente para sempre. Resultados também no corpo, na saúde, a consequência da perca de peso, então vale muito a pena, né? E assim, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns mitos que a gente ouve muito, né, nessa questão de dieta, de alimentação. Então, a pastora Shirley ajudou a gente aqui a fazer uma listinha de coisas que ela ouve muito, perguntas que ela recebe, né? Então, a primeira aqui da lista é: existem alimentos que ajudam a pessoa a emagrecer, como chás milagrosos, tomar água com limão em jejum e por aí vai, né, gente? Isso é o que mais tem. Chá verde, chá amargo, chá de não sei o quê. De manhã ficar não sei quantas horas sem comer, né, e tomar só água morna ali com limão. E aí, isso é mito ou é verdade? Funciona mesmo ou não? Tem uma forma melhor de seguir esse caminho? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? O ser humano, ele quer coisas rápidas. Então, como seria bom se tivesse um alimento ali milagroso? Então, come esse alimento que você vai secar. E a indústria do emagrecimento, ela fatura muito com isso. É verdade. Né? Quantos shakes que a gente não vê por aí? Quantos chás milagrosos a gente não vê por aí? Só que, infelizmente ou felizmente, né, não existe um único alimento capaz de fazer isso, né, capaz de esse objetivo da pessoa emagrecer, capaz de emagrecer ela. Não, é um conjunto, né? Não adianta a pessoa tomar ali aquele chá e no restante do dia ter uma alimentação toda inadequada. Tem até um meme na internet muito engraçado, não sei se você já viu, que mostra assim, 8 horas da manhã, pão integral com ovos mexidos e suco natural. Meio-dia, salada, filé de frango, não sei o quê. 18 horas, 2 pizzas e uma Coca-Cola. 20 horas, hambúrguer e batata frita. Então, assim, você começou a manhã toda fitness e
chutou o balde na metade do dia. A gente tem a tendência de esquecer que o que conta é o somatório de tudo que a gente se alimentou durante o dia. Né? Então, é isso que vai fazer a diferença. Não é eu tomar um shake tal, chá. Gente, a quantidade, às vezes, de perguntas que as pessoas me fazem. Gente, o chá tal é bom para emagrecer? Claro que tem alimentos que têm propriedades, né, que ajudam na queima de gordura, que ajudam na questão do metabolismo, mas ele sozinho, ele não vai fazer nada. Né? Então, não vai adiantar. Se você não ter uma alimentação saudável, ele sozinho não vai fazer nada. Então, é um conjunto. Então, gente, por favor, não caia nessa. Né? Uma vez a pessoa até falou, nossa, eu vi uma granola, que a granola queima gordura. Eu falei, meu Deus, né? Como assim? Né? Às vezes, as pessoas se aproveitam. Né? Às vezes, tem muitas pessoas tão ansiosas, né? Precisando de emagrecer. Estão ali, às vezes, até meio desnorteados. Então, a indústria se aproveita disso. Os próprios fabricantes, sim, né, iludem as pessoas. Aí, quando você vai ver ali a lista de ingredientes, fala, meu Deus, isso é uma bomba. Né? De queimar a gordura, não tem nada. Então, gente, a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Isso aí. Segundo ponto aqui, se é verdade ou mito. Vou começar uma dieta, os carboidratos são os grandes vilões. Aí a pessoa corta todo tipo de carboidrato da vida dela. E aí, carboidrato é ou não é importante? Isso é mito ou é verdade? Então, Deus não faz nada que não seja necessário. Né? O carboidrato é muito necessário. Né? Um grupo de alimentos, carboidratos, são nutrientes energéticos. Então, alguns exemplos para nós de carboidratos, para o pessoal entender. Né, arroz, batata, mandioca, né, macarrão. Então, faz parte, né, do grupo de alimentos, são ricos em carboidratos. O pãozinho mesmo é um dos primeiros que o pessoal elimina. Nunca mais vou comer pão de sal. Tem gente que tira o miolo do pão. Verdade, achando que aquele miolo, né? Quem nunca fez isso, gente? Quem nunca? Aquilo dali que vai engordar, que a pessoa 10 quilos. É o miolo que está me atrapalhando minha vida. Tem a alimentação toda inadequada, é o miolo que ela retira. Deus. Então, assim, é muito necessário. A gente precisa de energia, né? Então, os carboidratos estão ali para dar energia. É claro que a gente tem que ter critérios para escolher os melhores, né? Aqueles integrais que vão trazer outros benefícios, né, para a nossa saúde, trazer outros nutrientes, né, evitar aqueles refinados, né, de farinha branca, né, que vai fornecer só ali a questão energética mesmo, não vai fornecer fibras, não vai fornecer outros nutrientes. Então, assim, nada de sair cortando carboidrato. O problema é o excesso. Tem pessoas que têm alimentação baseada só em carboidrato. Né? De manhã é pão, no almoço é arroz, macarrão, né? Nada de verdura, nada de legumes, de hortifruti. Então, assim, é o excesso que é o problema. E você comentou aí sobre as diferenças de carboidrato. Isso é muito interessante também, porque existem, não sei se são só 2 tipos ou se são vários tipos de carboidratos. Dois tipos de carboidratos, né? Um que fornece apenas aquela energia e que eu tenho experiência por mim, que quando eu como, a energia vem rápido, mas ela também vai embora rápido. Sim. E aquele que, além da energia, ela também vai fornecer nutrientes, que vem daqueles produtos que a gente compra, às vezes, que vem ali aquela palavrinha integral. É isso mesmo, né? Isso mesmo, que vai fornecer fibras, principalmente as fibras, né? Que vão ajudar na questão da saciedade. Então, assim, é essa sabedoria mesmo no momento de se alimentar que um profissional de nutrição pode te orientar, né, quando você vai escolher ali o alimento. E não quer dizer, por exemplo, que o alimento integral ele vai te emagrecer mais do que um comum. Por exemplo, arroz comum, arroz integral. Isso. Mas entre escolher um e outro... Isso, até um mito, tá até nesse... um dos mitos que eu enviei. Então, podemos falar desse, então. Isso. Ó. Pão integral tem menos calorias que o pão branco. Mito ou verdade? E aí a gente fala um pouquinho desses integrais. Quando a gente fala em reeducação alimentar, dieta, a primeira coisa que a pessoa compra é o pão integral. É verdade. Só que o pão integral é ótimo, só que não quer dizer que ele é menos calórico. Alguns são até mais calóricos do que o pão branco. Só que qual que é a diferença?
o fato dele ser integral, né, ele não ter passado por esse processo de refinamento, a farinha que foi feito, né, esse pão não ter passado pelo processo de refinamento, ele vai conter ali mais nutrientes, vai conter mais fibras. Então, essas fibras vão te ajudar na saciedade. Né? É diferente do pão branco, que às vezes você come rapidinho, você está com fome de novo. Então, se bobear, você come 3 pães numa manhã. Por isso que ele te auxilia, porque você vai comer menos, porque você vai ter mais saciedade. Né? Então, é essa a diferença. Não quer dizer, então eu vou comprar pão integral, vou comer aquele tanto. Não, você vai comer também com equilíbrio. Mas a diferença é essa. Qual que é a diferença? O arroz branco para o arroz integral, a mesma coisa. Né? O arroz integral vai te dar mais nutrientes, que vai te ajudar o seu corpo a funcionar de maneira melhor. E o corpo funcionando de uma maneira adequada facilita o processo de emagrecimento. Muito bacana. Então, a gente tem que ter essa sabedoria mesmo. É bom a gente saber disso, gente. Sim. Eu tinha essa ilusão de que uma coisa emagrecia mais do que a outra. E aí, com o tempo, né, eu comecei a aprender. Mas, peraí, não quer dizer que vai emagrecer mais, mas vai me dar mais nutrientes, vai ser mais saudável. Mas a quantidade, às vezes, ali de açúcar e de carboidrato mesmo é a mesma coisa. Sim. Né? É por isso que a importância, pastora, da gente... às vezes a gente foca só em ver aquela tabelinha ali de valor nutricional. Né? Quantas calorias que tem, quanto de gordura... Gente, mais importante do que aquilo, a gente focar em caloria, é a gente focar na lista de ingredientes do produto. Quanto maior aquela lista de ingredientes, mais artificial aquele produto é. Então, sempre a gente optar por aquele produto que tem uma lista de ingredientes pequena, que não vai ter tanto aditivo químico, que não vai ter tanta coisa ali. Então, a gente parar um pouco de olhar, focar em valor calórico e focar na lista de ingredientes. Lista de ingredientes. Isso. Muito bacana isso. Eu sigo um perfil no Instagram de uma mãe que ela prepara os lanchinhos de escola do filho. E aí, ela, depois da receita pronta, ela mostra, olha, se eu comprasse uma bisnaguinha, né, por exemplo, essa bisnaguinha ia ter 16 ingredientes na composição do pão. Sim. Eu fiz a bisnaguinha em casa, gastei 5 ingredientes. Sim. Então, olha as trocas, a diferença, sim, né? As escolhas saudáveis. Com certeza. Muito bacana. Olha, outro mito aqui, ó. Mito ou verdade? Será, hein? Glúten é um vilão. Não consumir glúten é sinônimo de uma alimentação saudável. Isso também está em alta, né? Porque o que a gente tem visto de alimento sem glúten, iogurte sem glúten, não sei o que lá sem glúten, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do glúten. O que é esse glúten? Então, parece que existem pessoas que vivem do terrorismo nutricional. Cada hora é uma coisa. Uma hora é o ovo, outra hora é o leite, outra hora... Gente, é um terrorismo, é uma coisa... E às vezes as pessoas ficam até... Meu Deus, daqui a pouco eu não vou poder comer nada. Verdade. Tudo faz mal. É verdade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas assim, sensacionalistas também nesse terrorismo. O que é o glúten? O glúten é uma proteína encontrada em alguns cereais, como o trigo, a cevada... E ele faz mal, ele não é bem tolerado para aquelas pessoas que são intolerantes ao glúten ou que têm a doença celíaca, né, que é uma doença autoimune. Essas pessoas têm que retirar mesmo o glúten da sua alimentação, porque causa uma série de sintomas, diarreia. Nossa, são muitos sintomas, né, que o glúten causa. Então, essas pessoas têm que retirar. Mas não existe nada comprovando que uma pessoa, né, que não tenha essas intolerâncias que ela não possa comer. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu retirei o glúten da alimentação e emagreci. Eu acredito que a pessoa deve ter emagrecido mesmo, porque o glúten você encontra onde? Em pães, nas massas. Às vezes a pessoa emagreceu não é porque ela retirou o glúten, é porque ela parou de comer os pães que ela comia. Não devia. Isso mesmo. Parou de comer, né, a pizza, o bolo. Isso mesmo. Né? Macarrão. Isso. Então, assim, se a pessoa é uma pessoa que não tem esses problemas, né, essa doença, essa intolerância, não tem porquê de estar retirando. E assim, sob orientação médica, né, gente? Sim, com certeza. Pelo que você falou, é uma indicação médica você deixar de se alimentar do glúten. Agora, as pessoas veem aquilo caindo na boca do povo, vamos dizer, virando moda, e aí decide por conta própria eliminar, né? Sim, aí para de comer alimentos assim, né, que são importantes, que vão ter outros nutrientes. Então, assim, a gente tem que
ser muito criterioso nisso. Se você não tem uma indicação para retirar, não precisa, né? Se não te faz mal, se você come ali o seu pãozinho, né, e não se sente mal, né, não tem o porquê de retirar. Viu, gente? Pega a dica. Nada de eliminar o pãozinho da manhã. Isso. Né? Não, o caminho não é esse. É muito mais profundo. Isso. Comer de 3 em 3 horas ou apenas quando sentir fome? E aí, mito ou verdade? Então, hoje já se sabe que a gente tem que comer quando a gente tem fome. Por que a gente fala de 3 em 3 horas? Porque é mais ou menos o tempo que a gente sente fome mesmo, né? A gente come daqui umas 3, 4 horas, a gente vai sentir fome. Mas não é algo fixo para todo mundo, né? Pode ser que você coma agora e daqui 3 horas você ainda esteja saciada. Talvez eu não, talvez daqui 2 horas eu vou estar com fome. Então, até nisso a gente vê a perfeição do nosso Deus. Deus, ele criou em nós mecanismos para regular a nossa fome e a nossa saciedade. Quando uma criança ela nasce, um bebê ela nasce, não precisa ninguém falar com ele assim, você está com fome. O reloginho não falha. Não falha. Quando ele começa a mamar, não precisa de ninguém falar assim, pode parar de mamar, você já está bom já. Não. Ele vai mamando até quando ele se sente saciado. Por quê? Deus criou esses mecanismos e colocou dentro de nós, né? E são mecanismos muito bem regulados. Então, principalmente crianças que são alimentadas no peito, é muito difícil você ver uma criança obesa. E elas mamam muito. Mama muito. Né? Porque isso é tão perfeito em nós que a criança ali ela vai mamar apenas a quantidade que ela precisa. Então, assim, olha a perfeição. Só que aí, o que acontece? A gente vai crescendo e as circunstâncias da vida, a gente acaba por deixar isso de lado. A gente, quando eu comentei da gente estar presente no momento da alimentação, é justamente para isso também. Se a gente não tiver presente, esse mecanismo de saciedade, ele vai ser ativado e a gente não vai conseguir perceber esse sinal. Então, você está comendo ali em frente à televisão, você está comendo, mexendo no celular, o seu organismo já está falando, já chega, tá bom, mas você não percebe esse sinal. Aí você começa a comer muito além do que é necessário. Ou então você começa a comer rápido, você também não consegue perceber esse sinal. Então, o sentar à mesa, o estar presente, o comer devagar, isso tudo vai te ajudar a perceber esses sinais de fome e de saciedade. Então, eu como quando eu sinto fome. Não é aquela fome de leão, né? Quando você está com aquela fome de leão, você vai comer muito mais do que você precisa. Você vai preferir alimentos mais energéticos. Ninguém, quando está com muita fome, fala assim, nossa, eu estou com muita fome, vontade de comer um prato de salada. Não. Nossa mente vem o quê? Um prato de macarrão, um hambúrguer. Que é a opção mais gorda que tiver. Isso, né? É algo nosso mesmo, do nosso organismo mesmo. Pede por isso, por alimentos energéticos, que ele está precisando. Então, por isso que você não pode chegar nesse ponto. Mas um momento de fome moderada, né? Se assente, coma devagar, perceba e seja capaz de saber o momento que você já está saciado, de perceber esse sinal. Sim. Isso, senão, imagina, se Deus não tivesse colocado isso em nós, a gente ia comer. Infinitamente. Né? Então, olha a perfeição do nosso Deus. Deus. E os jejuns intermitentes? O que você poderia dizer assim, sobre isso? Porque também é algo que está na moda, né? Sim, é uma estratégia nutricional. É válida para todo mundo? Não. Então, é necessário um acompanhamento de um profissional para ver se o jejum intermitente é algo que é válido para você. Porque tem algumas pessoas que ela vai fazer aquele jejum e ela vai terminar aquele jejum com vontade de comer tudo que ela vê pela frente. Então, a gente tem que ter até essa sabedoria de saber para quem o jejum é indicado. Então, é por isso que você precisa ir em um profissional para ele avaliar se você tem um perfil de pessoa que conseguiria fazer o jejum intermitente. É uma estratégia. A dieta low carb é uma estratégia. São estratégias nutricionais que se adequam a cada tipo de pessoa. O problema é que muitas vezes a pessoa pega a dieta, o plano alimentar que a amiga está fazendo e quer fazer. Exatamente, gente. Né? Eu fui nutricionista, ela me passou isso. Tá funcionando, então eu vou fazer. Não, mas aquele plano foi feito para ela, a realidade dela, com a idade dela, né? A condição dela.
para você personalizado. É verdade. Então, isso que a gente tem que ter essa maldade mesmo de perceber. Então, o jejum intermitente é válido, sim, mas tem que ver se é válido para você. Será que vai surtir um efeito para você? Será que o seu psicológico vai conseguir levar um jejum intermitente? Tem benefícios? Tem vários benefícios. Mas será que para você uma estratégia de low carb não seria mais interessante? Ou então, mesmo uma alimentação saudável mesmo, uma mudança de alimentos já traria resultados. Então, tudo são estratégias. Legal, muito bacana. Outro mito e verdade. Todas as gorduras fazem mal. E aí, gordura também tem que eliminar totalmente ou tem espaço para gordura na alimentação? Tem gente que fala assim, Shirley, nossa, eu amo abacate, mas eu não como de jeito nenhum, porque engorda horrores. Meu Deus! É uma fruta super gordurosa. Gente, tem as gorduras que a gente chama de gorduras insaturadas, que são gorduras essenciais para a gente, nosso organismo precisa. Então, a gente encontra ela em sementes como chia, linhaça, encontra no abacate, encontra no azeite de oliva, encontra em peixes. Então, essas gorduras, elas são super saudáveis, elas ajudam também na questão da saciedade. O que a gente tem que tomar cuidado é com a gordura saturada, que a gente encontra em carnes vermelhas, e na gordura trans, que é uma gordura que a gente encontra em produtos ultraprocessados. Quais são esses produtos? Produtos produzidos pela indústria, não são produtos que você encontra naturalmente na natureza. Por exemplo, um salgadinho, chips, sorvete. Isso, né? Então, são esses alimentos onde a indústria adiciona essa gordura que ela faz muito mal para a nossa saúde. Que bacana, gente. Anotaram aí todas as dicas, né? São muitas informações. Realmente a gente precisa, assim, estar atento a tudo isso. E é uma questão de mudança de hábito mesmo. Isso. Né? Igual você falando sobre alimentos ultraprocessados. Lá em casa, por muitos anos, a gente sempre teve costume de comer a margarina. É um alimento ultraprocessado, certo? Sim. E é muito gostoso, né, gente? Um pãozinho ali com uma outra margarina que você gosta ali na chapa, você come, é muito bom. Mas quando você para pensar que dali você não absorve nada, é lixo, vamos dizer assim, diferente da manteiga, né, que é derivada ali do leite, um produto mais natural. Eu citei, conheço tantas pessoas que amam aqueles... Sim. Meu Deus, gente, aquilo ali é um veneno. Lá em casa é um produto que, através do projeto de saúde, eu consegui eliminar. Isso e o suco de pozinho. Olha, já é uma vitória. Lá em casa não entra mais suco de pozinho. Briga, né? Gente, nossa, meu esposo tomava assim litros e litros de suco e nós conseguimos eliminar isso por sucos naturais, uma limonada, um suco de laranja. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer uma limonada, um suco de fruta. Compra aqueles integrais, né? Suco de uva integral. Tem muitas opções, né? Mas é tão gostoso. Tem um macarrãozinho chamado cabelinho de anjo. Sim. Que vem tipo um ninho, assim. O tempo de cozimento dele é quase o mesmo, né? Você vai conseguir temperar com temperos mais naturais, sem ser aquele saquinho que é totalmente lixo. Artificial. Gente, é lixo. A gente come muitas vezes coisas que é lixo, assim, né? Vamos dizer. Não tem vitamina nenhuma, não tem nutriente nenhum. A forma de preparo, às vezes, é absurda. Mesmo eu tenho amigas que já tiveram a oportunidade de visitar a fábrica e elas já disseram, olha, se vocês vissem como é preparado a quantidade de vezes que ele é frito, ele seca. Frita de novo, seca. Frita de novo, seca, para chegar naquele formato, naquela textura. Então, olha só o que a gente está ingerindo e às vezes a gente dá para os filhos, para a criança. Né? Faz aquele rapidinho, toma, menino, e vai comer. Isso. E você consegue preparar um outro tipo de alimento gastando o mesmo tanto, age da mesma forma, porque o tempo de cozimento desse macarrãozinho cabelinho de anjo também é super rápido. Tanto é que se você se distanciar muito da panela, ele cozinha demais, tempera de uma forma mais saudável e come de uma forma mais saudável. Né? Então, a gente precisa mesmo, gente, parar, refletir o que a gente tem feito, né, com o nosso corpo. E para fechar assim, o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro podcast com esse tema tão importante sobre alimentação,
né? A pastora Shirley vai fazer aí outros projetos ao longo deste ano. Participe mesmo, se empenhe em participar para você ter essa mudança de mente, né? A melhor dieta vai acontecer aqui, na mudança de hábitos, de mentalidade. Então, vai estar aparecendo aí na telinha, para quem estiver nos assistindo através do YouTube, vai aparecer o telefone dela, o contato. Se você precisar, né, de algum tipo de consulta, de consultoria. Ai, pastor, me ajuda a bolar uma dieta personalizada para mim, né, pastor? Sim. Pode entrar em contato, pode mandar mensagem, que eu tenho certeza que ela vai te atender assim, com a maior atenção. E para a gente fechar o nosso primeiro episódio, nós iniciamos falando sobre o quanto Deus é maravilhoso, criando assim as frutas, os legumes, as verduras, tudo muito colorido, com texturas diferentes, sabores diferentes, para alimentar o nosso corpo, que é templo do Espírito. Deixe uma mensagem assim para a gente poder fechar esse episódio sobre isso. Por que a gente precisa se preocupar com a nutrição? Nós somos templo do Espírito e nos nutrir é importante. Então, finaliza com uma mensagem bem linda aí para o pessoal. Olha a responsabilidade. Então, a mensagem que eu quero deixar nessa noite é que quando a gente se preocupa em se alimentar de uma forma adequada, preferindo, né, dando preferência a esses alimentos in natura, é uma forma da gente honrar o nosso Deus, né? Ser grato a Ele, assim, por tudo que Ele criou, né, de uma maneira tão especial, pensando em nós. Tira um pouco essa mentalidade de dieta, né, essa coisa temporária. Não, começa a focar na sua saúde, começa a sentir prazer naquilo que Deus criou para você, né? A gente precisa ter esse cuidado. O Senhor, Ele deseja usar das nossas vidas. E eu vejo que essa área da alimentação, pastora, é uma área que o inimigo ele tem usado muito. Sabe? Ele tem usado muito dessa área para, muitas vezes, acabar com a saúde das pessoas. Quantas pessoas estão aí hoje debilitadas, né? Consequência de uma maneira que encara a alimentação de uma maneira não adequada. Sabe? Como se fosse algo que não tem nada a ver. Não, a gente precisa ter esse cuidado, né? Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, vamos ser mordomos, vamos para que Deus nos use, né, de uma maneira assim mais completa, né? Vamos honrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida e principalmente, inclusive, né, na nossa alimentação. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse zelo, né? Importância, olhar para o alimento não só pela questão da dieta, de querer emagrecer, não, olha pela questão da sua saúde. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, te dar sabedoria. Procura um profissional para te orientar, né? Deixe de lado o terrorismo nutricional, procure um profissional para te orientar, e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar e vai dar sabedoria para você conduzir aí a sua alimentação. Amém, amém, muito bem. Pastora, muito obrigada, eu que agradeço. por todo o conhecimento compartilhado. Amém. Espero que quem está nos ouvindo, nos assistindo, possa ter absorvido pelo menos um pouquinho das dicas. Amém. Né? Você é uma pessoa assim, que Deus tem usado muito nessa área de ajudar outras pessoas, né, a mudar mesmo a mentalidade, mudar os hábitos. E isso é algo muito especial, né? E é engraçado que mesmo lá no início, quando a gente começou a nossa entrevista, que você falou que primeiro você pensou em psicologia, depois fonoaudiologia. Isso. Mas é interessante que todas essas áreas para cuidar de pessoas, Sim. né? O psicólogo cuida de pessoas, a fono cuida de pessoas, a nutri cuida de pessoas. Isso. Né? Então, assim, muito sucesso na sua jornada, na sua caminhada profissional, ministerial, que possam vir muitos projetos trazendo coisas novas. Não deixem de participar, né? Fala aí no microfone para quem não nos assistindo pela TV Vivo Novo, seu telefone para o pessoal poder anotar, né? Se precisar de um apoio, de uma orientação da sua parte, pode falar para o pessoal. O meu telefone é 31 98621 8869. Se tiver qualquer dúvida, gente, chama, né? Eu tenho o maior prazer de esclarecer a dúvida, de conversar, né? Pastor, algo que, assim, só para finalizar mesmo, eu vejo tantas pessoas hoje que tem a questão do peso da alimentação tem influenciado até no psicológico, no emocional dela. Quantas pessoas eu tenho visto que têm tido depressão, né, pela questão do peso, né, da alimentação. Então, assim, gente,
procura ajuda, né? Procure ajuda, tem como, né? Não precisa você pensar que você vai gastar horrores, não, né? Existem meios assim acessíveis, então procure ajuda, procure orientação, né? Que Deus vai abençoar e se precisar eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. E você que nos ouviu, nos acompanhou até aqui, fiquem atentos, né, ao nosso lançamento aí do nosso PodMeb. E no nosso próximo episódio nós vamos trazer mais um tema muito legal, que vai ser surpresa, nós vamos divulgar depois. Mas não deixe de compartilhar, manda esse conteúdo de hoje para um amigo, uma pessoa que você sabe que está aí na batalha contra o peso, né? Para a pessoa que você conhece que ama fazer uma dieta, manda para ela também, manda para a mãe, para o pai, para o filho, para todo mundo, compartilha bastante, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas, né? Nesse assunto assim que é tão polêmico, desafiador, difícil, né? E que Deus abençoe. Te esperamos aqui no nosso próximo episódio do PodMeb. Tchau, tchau. Igual vi até um meme de uma pregadora falando de, gente, vocês estão preocupados na academia? Eu agora estou assim, eu vou comer mesmo. Eu vou comer tudo que eu quiser.